Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu tô aqui me maquiando, vou me maquiar e quero conversar um pouquinho com vocês sobre desmame, tá? Isso aconteceu por aqui. Isso aconteceu por aqui, minhas amigas, e não foi difícil, tá? Não vou dizer pra vocês que foi um processo difícil, porque não foi, mas eu quero explicar como é que foi aqui pra mim, né? Eu sei que para algumas mamães, para alguns bebês é um processo difícil e quero dar aí as minhas dicas, eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, eu preciso dizer para vocês que eu tinha desapego total com relação à amamentação, no sentido de na hora que ele desmamar, desmamou. E é isso. Até porque eu nunca fui mil amores com a amamentação. E eu busquei fazer isso porque eu sabia que era o melhor para a Itai. A amamentação, ela é o melhor. Não tô falando aqui de mães que escolhem não amamentar e querem dar fórmula. E se é a escolha delas, tudo bem. Mas assim, a gente tem que saber que tem aquilo que é melhor. E o que é melhor é o leite materno, né? Que traz tudo completinho que o bebê necessita. Glória a Deus que temos aí a fórmula disponível, mas o melhor mesmo é o leite materno. E eu sei que muitas mães não conseguem amamentar, tem problemas no início, assim como eu tive. Inclusive, eu já deixei o relato aqui, já fiz um relato aqui, vou deixar o link para vocês irem lá dar uma olhadinha. Que eu sofri um pouquinho com essa questão de dar a fórmula, enfim. Hoje eu sou super desapegada. No meu próximo filho, se tiver que dar fórmula, eu vou dar a fórmula. É claro, né, que isso aqui, por isso aqui a gente prefere não dar, porque a coisa é cara. E aí junta com outros gastos que a gente tem. Mas hoje eu tô totalmente desapegada a isso. A leite materno, a fórmula. Mas eu sei o que é melhor. E o melhor é o leite materno. Então eu busquei, de fato, fazer esse melhor por ele. E eu confesso que não foi fácil. Vou deixar o relato aqui para vocês darem uma olhadinha. A gente sofreu um pouquinho, sofreu, mas tudo bem. Faz parte da vida sofrer. E aí, eu super desapegada, né, com relação a isso. Com relação ao desmame. Eu achava que não iria sofrer. Mas, eu fiquei pensando assim, né? Eu quero fazer o desmame. Não queria demorar tanto para fazer o desmame, não. Não queria ficar, tipo, até 2 anos. Não queria, não era um desejo meu. Apesar de eu saber também que essa é uma recomendação, né? Mas não era o que a gente queria, até porque a gente pretende ter outros filhos e não demorar tanto para isso. E aí eu já queria desmamar ele cedo mesmo. E aí eu tinha dito, né? Tinha dito até meu esposo, quando ele completar 1 ano, eu vou querer fazer o desmame dele, vou ver como é que ele vai se comportar diante disso e vou tentar fazer o desmame. E no início, ele estava tomando mais a fórmula, né? Porque eu tive essa dificuldade. Enfim, vejam lá o vídeo. E depois eu pensava, né? A Itai não vai ser tão apegada assim ao peito por causa da forma, não sei o quê. E, gente, ele amava mamar. Ele comia, ele mamava, ele tomava forma. Muito comilão, ele sempre, sempre, sempre muito comilão, meu filho. Até hoje. E quando a Itai estava perto de fazer 1 ano, eu fiquei naquela, eita, tá pertinho de desmamar. Ele já estava mais de boa com relação à amamentação. Ele estava mamando, quando ele estava perto de fazer 1 ano, ele mamava umas 2 vezes ao dia, né? E eu já tinha feito o desmame da madrugada. Só que quando ele acordava de madrugada, que ele não é muito se acordar de madrugada, mas quando ele estava na fase, porque é por fases, né? Então, quando ele estava naqueles dias de se acordar de madrugada, eu dava o peito para ele voltar a dormir. Isso agora recente, né? Eu acho que ele com uns
11 meses, 10 para 11 meses. Eu fiquei fazendo isso. E aí, isso não percebi que influenciou em nada dele querer mais o peito, nem nada. Mas, eu acho que eu me apeguei mais, sabe? Depois eu decidi o seguinte, eu só vou dar de mamar e tai quando ele pedir. Isso a gente já tava com 1 ano, ele já tinha feito 1 ano. E aí quando ele fez 1 ano, eu disse, tá, chegou a hora. Eu só vou dar de mamar quando ele pedir. E eu tinha comentado com a médica na última consulta que eu não queria passar tanto tempo amamentando, né? Perguntei o que é que ela achava com relação a isso. E tá, ele come muito bem, ele come muito saudável. Então ela falou, né, que a recomendação era até 2 anos, mas que depois de 6 meses não é amamentação exclusiva e eu tava livre pra, se eu quisesse desmamar, tava tudo bem, ele tava super saudável. Então, procedemos dessa forma. E aí, a hora que... E tá, foi super de boa com relação a isso. E a hora que ele pedia era a hora quando o pai ia trabalhar. Então, de manhãzinha cedo, ele acordava, eu nem dava de mamar, ia direto pro café da manhã. E ficava ali brincando e tal, e aí depois o pai ia trabalhar, umas 8 da manhã, às vezes 8h30. E assim que o pai saía, né, que agora ele não faz mais isso, mas assim que o pai saía, ele começava a puxar minha blusa e pedir. E aí, às vezes, eu dava, sabe? Então, não tinha feito desmame total, né? Eu ficava dando, assim, quando ele pedia, né? Era só esse horário que ele pedia pra quando o pai saía pra trabalhar. E aí, foi passando os dias, né? E eu pensei, tá, eu preciso agora tirar esse costume, ele queria esse afago, né? Ele queria esse afeto depois que o pai saía. Ele estava sentindo a falta do pai, então ele queria esse chameguinho, sabe? Eu acho que eu sofri mais por causa disso. Porque eu sabia que ele estava vindo pra mim, pra mamar, porque o pai dele saiu, foi embora, né? Foi trabalhar. E ele queria o pai. E eu acho que o meu sofrimento, em resumo, foi por causa disso. Porque eu sabia o que ele queria de fato, né? Mas eu não podia ajudar com relação a isso, até porque o pai precisava trabalhar. E aí, foi se passando os dias, e eu decidi que não iria mais dar ele quando ele pedisse. Então eu comecei a entretê-lo. Quando o pai saía, não me sentava mais no chão para brincar com ele. Eu ia direto pegar um livro para ler. Ou eu chamava ele para estender roupa, que eu sei que é algo que entretém ele. Então eu ia fazendo essas coisas até da hora da soneca dele, sabe? Os primeiros dias foram bem assim. E funcionou. Consegui entretê-lo dessa forma. E ele seguiu firme e forte. Ainda continuava pedindo, sim, mas pelo entretenimento ele acabava que esquecia, então não aperreava tanto, sabe? E teve um dia que ele chorou muito. Depois, já fazia, eu acho que uns 3 dias que ele não estava mais mamando. E ele chorou muito. E eu, ai meu Deus, não sei o que fazer. Ele tá chorando tanto. E aí eu fiquei com pena, porque ele tava puxando minha blusa. E ele não tava fazendo mais isso, porque passou os 3 dias sem mamar, então é como se ele tivesse esquecido. Só que nesse dia ele puxava minha blusa. Eu disse, tá, só essa vez. E aí dei de mamar pra ele. E ele dormiu. Então ele tava com muito sono. E eu não sabia, porque fazia pouco tempo que ele estava acordado, não tinha batido a janela, mas eu acho que como ele foi dormir tarde da noite e acordou cedo, eu não percebi que ele estava com tanto sono assim. Então ele mamou bem pouco e já dormiu. Aí eu fiquei com pena, né, do querido. E essa foi a última vez. Então foi assim, foi uma despedida. Ele não pediu mais.
E estamos aqui, firmes e fortes. Ele não pediu mais, só que teve alguns dias assim, ou outro, que ele puxava a minha blusa, e eu dizia, filho, acabou. E aí ele, não, tudo bem. Aí ia fazer outra coisa, vamos fazer isso aqui, vamos pegar isso aqui, você quer água? Às vezes quando ele tá com fome, perto da hora de almoçar, eu não coloquei o almoço. Se eu estiver sentada com ele, brincando, alguma coisa assim, ele vem pra cima de mim também pra puxar a blusa. Eu digo, filho, você quer almoçar? Vamos almoçar? E aí ele se anima, se levanta, já vai pra cozinha. Então, assim, eu percebo que se ele tiver com muita fome, ele vem pra mamar, né? Ele pede, e aí sempre explico, né? Eu digo, filho, acabou, não tem mais. Você quer água, você quer lanchar, você quer almoçar, sabe? Se estiver perto dos horários e ele estiver com fome, então ele vai pedir, né? E foi dessa forma que aconteceu o desmame. Sobre o desmame noturno, foi muito tranquilo o desmame noturno, no sentido de que de vez ou outra eu dava, como eu falei pra vocês, só que não era algo, eu acho que por ele tomar a fórmula também, acho que quem amamentar de forma exclusiva vai ser um pouco mais difícil. Eu não sei se isso influencia. Eu sei que comigo foi assim, tá? Mas as dicas que eu dou são essas. Tem o tempo também da criança e tem o tempo também da mãe, né? Eu não sou daquelas que, você tem que esperar o tempo da criança, só o tempo da criança. Não, tem o tempo da criança, tem o tempo da mãe. Se não tá sendo legal para uma das duas partes, então precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Seja o desmame, enfim. Mas essa é a minha opinião. Se não tá sendo legal para o filho ou para a mãe, então precisa tentar consertar algo para que haja aí um equilíbrio nisso, né? E é isso, gente. Mas as dicas que eu dou para vocês são essas. Perceba o tempo da criança e o seu tempo. E se você vê que a criança está muito apegada, mas você quer fazer o desmame nesse momento, se é o seu tempo, então vai fazendo devagarzinho, né? Vai fazendo devagarinho com a criança. Tira de um horário, depois tira de outro. Veja se para você funciona melhor tirar de dia ou de noite. Tem gente que fala que é melhor de noite, tem gente que fala que é melhor de dia. Vai fazendo, vai vendo o que é que funciona para você, tá? E isso acho que funciona a mesma coisa com a mamadeira. E Thay ainda toma mamadeira de noite só. Antes de dormir, a gente quis deixar esse chameguinho para ele. Então, ele continua tomando a mamadeira antes de dormir só, em nenhum momento do dia. Mas um dia a gente vai precisar fazer esse desmame da mamadeira. E aí eu conto pra vocês como é que vai ser. Mas com relação ao peito, foi dessa forma. E a mamadeira também, depois do almoço que ele tomava, a gente foi trocando por suco, né? Então, assim, ele sempre foi assim, ele almoçava e depois de 2 horas ele tomava a mamadeira e dormia. E aí a gente começou a fazer substituições, né? Então ele almoçava, depois de 2 horas tomava um pouquinho de suco e dormia. Hoje em dia continua assim, né? Eu continuo ofertando suco para ele, ou se eu fizer algum picolézinho eu também dou para ele. E assim eu vou fazendo. Mas paciência, se não for o tempo do bebê, e vai dar certo, tá? Outra dica, pede para um maridão colocar para dormir, se você quer tirar a mamar do sono noturno. Então você pede para o maridão colocar para dormir, ou pede para alguém aí da sua rede de apoio colocar o bebê para dormir, porque desvincula, né, o cheirinho aí do mamar, e para a criança ir se acostumando, se habituando, tá certo? Enfim, eu dei as dicas aí no decorrer do que eu falei e tentei sintetizar aqui no final, mas é isso. O principal é vocês respeitarem o tempo de vocês, vejam o que é melhor para a realidade da família de vocês,
tá certo? Eu sempre falo isso, cada família tem a sua realidade, a sua forma de querer fazer as coisas, e é isso, cada um faz do seu jeito. E é isso. O próximo capítulo de desmame vai ser quando a gente desmamar essa mamadeira. Eu não pretendo fazer isso agora, né? Não é algo que eu pretendo fazer agora, até porque o consumo de leite abaixou muito, né? Ele não toma mais fórmula, agora ele tá no leite ninho. Então, abaixou demais, né? A questão do valor. E a transição para o leite ninho também foi tranquila. Não vi tanta diferença nas fezes, então foi tranquilo. Depois eu comecei a notar algumas coisinhas assim, a barriguinha mais presa, mas eu não acho que tenha sido por causa disso, mas passou e agora tá tudo normal, então, enfim, não sei. Eu sei que foi assim, para umas pessoas o desmame vai ser mais fácil, para outras o desmame vai ser mais difícil, mas no final todo mundo consegue e dá certo, tá? É só persistência, paciência e entender o tempo de vocês e a melhor forma para vocês fazerem aí. E é isso, minha gente. Terminei aqui minha maquiagem, bem basiquinha. Já está de tarde, né? Não consegui me arrumar hoje de manhã. E aí, fazendo uma makezinha, né, aqui com vocês, passear mais tarde com o Itai. E é isso. Vocês viram a finalização? É essa daqui, ó. Quem viu o vídeo anterior, a finalização ainda é essa. Fica um cabelo bem praiano, tá? Que eu não uso no dia a dia assim, não. Não gosto muito, não. Mas aí, quem gosta, ó, bem praiano. Praiano mesmo. E é isso, minha gente. Deixa eu finalizar aqui o cabelo, que é pra eu finalizar o vídeo de forma decente com vocês, né? Então é isso, minha gente. Muito obrigada por ter acompanhado mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Me acompanhar lá no Instagram. Tenho postado um pouquinho mais, sabe, por lá. Então vão lá me acompanhar. E o próximo vídeo vai ser o vídeo do advento. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Vou mostrar aqui como é que tá bonito. Já com a minha sala decorada. Tudo prontinho pra vocês verem, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.